Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos. Já é quinta-feira de novo. Aqui estamos com a nossa live, tratando as coisas de Deus, tratando a espiritualidade, levando energias a todos os lares e pedindo a permissão de todos os irmãos para adentrarmos os seus lares, para aí nos próximos minutos tratarmos da espiritualidade, tratarmos da nossa evolução e conversarmos um pouco sobre o Espiritismo. Então, que todos aí com a sua energia nos acompanhem. Aquele irmão que está chegando pela primeira vez, prepare a sua água, que daqui a pouco será fluidificada, e que tenhamos todos nós aí, nesta energia toda, uma boa live, um bom evangelho em nossos lares. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita gratidão a Deus, estamos aqui mais uma vez para trabalhar na explanação do Evangelho de Cristo. Este momento sublime, onde todos com pensamento único, com o desejo puro e sincero de fazer o bem, fazer a caridade e levar uma palavra de conforto aos nossos irmãos. Bom trabalho a nós todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite e que seja uma noite muito agradável e muito especial. E obrigado por estarem conosco aqui, mais uma vez. Gratidão. Aproveitem bem a nossa live. Então, meus irmãos, vamos aí pedir para o nosso irmão Ismael fazer uma prece para que a gente inicie os nossos trabalhos. Amados irmãos em Cristo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre incomparável, nosso modelo e guia, para que nos oriente, nos intua, para que a partir deste momento, na companhia dos benfeitores amigos que dirigem esta casa de caridade, nosso patrono Tomé Luiz de Souza, o nosso diretor e guia, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para que a partir deste momento as energias radiantes de Deus, a frequência de amor e de luz, esteja entre todos nós que vibramos junto neste momento. Muita paz e damos por aberto nossos trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, amparados agora nesta prece, vamos iniciando a leitura do Caminho, Verdade e Vida, lição 82, que tem por título Madeiros Secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde os milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitirmos sua seiva fecundante.
Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Pois bem, meus irmãos, madeiros secos é o que nós somos, e Jesus, o madeiro verde. E como diz ele ali, se fizeram tudo isso ao madeiro verde, disse Jesus, que se fará o seco. E a gente lendo este capítulo 23, nós vamos ver ali tudo o que fizeram com o madeiro verde. Neste capítulo está narrado todo o julgamento e vai até a crucificação de Jesus. O que os homens fizeram com aquele madeiro verde que veio pregando amor, fraternidade, veio trazendo a boa nova ao mundo, veio nos trazer de que Deus é misericordioso, amável, bom, é um Deus que quer o bem completo de seus filhos. Então, somos nós os madeiros secos, e por isto a nossa caminhada é cheia de adversidades, meus irmãos. E a gente tem mania de se queixar de tudo. É dor na unha, é dor no cabelo, é dor no braço, eu não posso ir no templo hoje porque está chovendo, hoje eu não posso ir porque tem vento, o outro dia tem muito sol, está muito quente. Então nós, além de secos, madeira seca, nós temos falta em nós muita vontade de trabalho. Porque a madeira seca é atacada. Nós somos atacados tanto pela sociedade, pelos nossos irmãos encarnados que vivem conosco, porque sempre um quer atrapalhar a vida do outro, ele quer botar defeito no serviço que o outro está fazendo, porque ele faria melhor, e se o cara fez uma atitude boa, alguém já acha um empecilho, já quer diminuir aquela atitude que aquele galho seco está tentando fazer, dentro das suas possibilidades, e é justamente o que Jesus nos chama a atenção aqui. Se para o galho verde foi tratado daquela maneira, com toda aquela adversidade contra ele, vilipendiado, cuspido, enfim, apedrejado, atravessado por uma lança, pregado numa cruz, imaginem as nossas dificuldades, com certeza, são para ser enormes. E depende de nós facilitarmos essa nossa caminhada. Isso é de serviço de cada galho seco, tem que buscar a sua melhora. Porque nós temos que dar, o mínimo que nós temos que dar em favor de nós mesmos. Primeiramente, nós temos que tratar de nós. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, nós temos que buscar forças dentro de nós, buscar conhecimento, buscar luz, não importa o credo que eu professe, não é só o Espiritismo que tem que fazer isso, e nem só o Espiritismo que faz, e nem só o Espiritismo que é dono da verdade, de maneira nenhuma. Cada um, aonde estiver, ele tem, embora sendo esse galho seco, como nos diz o texto, ele tem que fazer o melhor que ele puder. Ele tem que amparar, ele tem que ter indulgência, ele tem que ter amor por si, amor dentro da sua família, para dali a gente conseguir sair para fora do nosso pátio, vamos dizer assim, e agirmos diante da sociedade. E imagine que nós sofremos ainda, além de todo esse atrapalho dos irmãos encarnados que nos cercam, que nos circundam, e que sempre nós estamos achando defeito no outro, nós estamos sempre apontando o dedo por outro, nós temos também o grande atrapalho dos nossos irmãozinhos da espiritualidade menos atrasados do que nós.
são mais atrasadinhos, o que, que eles fazem? Eles também vão nos atrapalhar. Eles vão atrapalhar para eu não ir no culto, para eu não ir na casa espírita, porque eles vão dar um jeito de surgir alguma coisa, vão dar um jeito de eu ter uma preguiça, vão dar um jeito de eu ter uma desculpa, para que eu não busque a minha evolução, para que eu não busque o meu crescimento, para que eu não me desenvolva naquilo que todos nós vimos para fazer neste mundo de provas e expiações. Infelizmente, nós ainda galhos secos, nós vivemos aí na base da ingratidão, da intolerância com os nossos irmãos, na base da acusação, na base do achar defeito. É muito difícil de nós abraçarmos e elogiarmos alguém que está fazendo um bom trabalho. Não, a gente procura dar uma rasteira no coitado para que ele não evolua, para que ele não apareça. Parece que a pessoa que quer fazer o bem, ela é atacada por todos os lados. Por quê? Por inveja, por egoísmo dos outros. Então, nós, galhos secos, o nosso trabalho é muito grande, a começar por nós mesmos. Primeira situação que nós temos que avaliar, progredir, é em cima de nós mesmos. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que buscar esse galho verde que é Jesus, que é essa seiva que nos abastece diariamente. Para quê? Para que eu tenha condições de, ao ser atacado, tanto por irmãos encarnados e ou desencarnados, eu tenha substância dentro de mim para resistir a isso. Até para compreender quando o que eu estou sentindo não é meu. Porque muitas vezes nós sentimos uma raiva, um rancor, um desconforto para com o nosso irmão que não tem justificativa. Basta nós prestar atenção que a gente vai ver por que eu estou hoje pensando assim. Por que eu estou rancoroso? Por que eu estou cuidando do meu irmão? Por que eu estou com inveja dele? Se isso não me pertence. Então, essas coisas que nós temos que buscar. Saber quando aquilo está partindo de nós, do nosso coração, ou quando aquilo está sendo introduzido na nossa mente por os nossos irmãozinhos mais atrasados da espiritualidade. Porque eles também estão aí, eles também estão para nos atrapalhar, para trancar o nosso progresso. E a primeira coisa que nós temos que aprender é que eles não estão ali muitas vezes por conta deles. Eles estão porque nós atraímos, porque nós não buscamos nos transformarmos em luz, porque a luz, qualquer pinguinho de luz, afasta a treva. A gente acende um palitinho de fósforo numa sala escura, está tudo iluminado. Então é isso que nós, enquanto madeiros secos, precisamos nos transformar. Nós precisamos deixar de ser madeiros secos para que não sejamos atacados, para que não façam conosco, aquilo tudo que fizeram com esse madeiro verde que foi Jesus. Porque tudo que fizeram foi desacreditar ele, diminuir, terminar com tudo, tentar terminar com tudo que ele veio trazer para nós. E hoje nós, madeiros secos, nós temos que sorver essa seiva deste madeiro verde que é Jesus, que vem nos trazer essa boa nova de que tudo é possível para quem fizer esforço e trabalhar no bem. Qualquer dificuldade nós vamos superar, muitas vezes demora, porque é no tempo de Deus, mas que a gente vai conseguir superar todas as nossas adversidades e conseguir a nossa evolução. É certo isso que nós vamos conseguir. Depende unicamente da capacidade e do empenho de cada um de nós. Mas todos nós, meus irmãos, todos nós podemos ter a certeza que nós estamos, sim, trabalhando neste bem. Cada um de nós dando o seu melhor. Um tem 5%, o outro tem 2%, o outro tem 10%, o outro tem 20%. Então, cada um vai dar o seu melhor. E não há
Isso nós temos que aprender e botar na nossa mente. Não há pessoas totalmente boas e não há pessoas totalmente más. Há as pessoas, assim como elas são, convivendo conosco no dia a dia, e compete a cada um de nós, buscando o seu crescimento, a gente vai conseguir entender que nenhum aqui é adversário do outro. Nós todos somos uma grande família, embora não compreendamos tudo isso ainda, mas nós somos todos uma grande família. Hoje eu sou filho, mas eu já fui pai, já fui mãe, já fui avô, e você de novo. Então nós somos a família universal, a família desse grande Deus. Então nós, embora sendo galhos secos, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para que comecemos a verdejar, não importa a velocidade. Vamos verdejando, cada um na sua capacidade, cada um no seu tempo e no seu esforço. Mas a vida está aí para isso, para que nós ultrapassemos todas essas adversidades. E a maior adversidade que nós temos é aquele irmãozinho que quando a gente olha no espelho, ele está ali nos encarando, que é nós mesmos. Nós temos primeiro vencer a nós e depois, como disse Jesus, ele venceu o mundo, nós venceremos também. Pois bem, prezados irmãos, mais uma vez essa doutrina esclarecedora, essa bela e abençoada doutrina espírita, vem nos trazer esses ensinamentos e como uma doutrina de filosofia, de ciência e de estudo. Temos que discernir, estudar, gravarmos o que vem, as lições deste código divino que as lições do Evangelho. Pois bem, madeiro seco. Somos nós, espíritos, criados por Deus, imortais, indestrutíveis. Somos uma centelha divina. Mas por nossas más escolhas, mau uso do nosso livre-arbítrio, nos comprometemos com as leis de Deus e viemos nessa escola de almas, este hospital-escola chamada Terra. Assim como a terra, o solo, tem que ser rasgado com o arado e o disco para preparar a terra para produzir. O madeiro tem que sofrer o machado, o serrote, o enxó, para transformar-se num lindo móvel. Os minérios passar por temperaturas elevadíssimas no fogo para produzir nossos móveis, nossos automóveis. Assim também, nós. A semente, ela fica enterrada no solo, no escuro, sem luz, apodrece para germinar, crescer e produzir frutos. Assim também nós. Viemos para resgatar, instruir-nos e evoluir. Mas neste mundo de expiações e provas, impregnado neste corpo de matéria, sofremos intempéries, frio, fome, sede,
do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas a terra como uma lavanderia. Viemos, tiramos um pouco da sujeira e voltamos. Quantas vezes necessária nós purificarmos nossa alma, alvejar nossa alma e nosso corpo espiritual, aqui voltaremos. Mas, irmãos, essa doutrina consoladora que nos esclarece, nós aprendemos como seguir as leis de Deus, nos forçamos para seguir o ensinamento do Cristo, e que nos consola, prezados irmãos. Temos que sempre meditarmos, analisarmos, discernirmos e ter conhecimento, nos informarmos. Todos nós soubemos que estamos passando por uma transformação. O planeta Terra vai sair de expiações e provas para um mundo de regeneração. Todos sabem que o momento é esse. Estamos no olho do furacão. Então, o que nós devemos ter certeza é edificar mais e mais a nossa fé e a certeza do amor de Deus para conosco, do Cristo que é o governador dessa escola de almas. E, meus irmãos, vejam que nós devemos agradecer, sempre ser grato a Deus, porque o amor de Deus para conosco é incondicional. E nós fomos os escolhidos para ser os últimos a reencarnar neste planeta em expiações e provas. Vejam bem o nosso compromisso, a nossa missão, o nosso dever para com Deus e Jesus. Analisamos o momento atual. É guerras, maremotos, terremotos, inundações. O que devemos nós, como cristãos? Nós viemos aqui para auxiliar neste momento que está passando e necessário, e que Cristo já sabia. Ele está no leme. Orar, meus irmãos, para essa nossa psicosfera alvejar. Nós temos na nossa casa aqui trabalhos toda semana. Nós temos um trabalho toda segunda-feira às 20 horas, pela paz universal. É a nossa parte que devemos fazer. É como o beija-flor apagando um incêndio, com aquela gotinha d'água. Mas essa nossa gota d'água, essa nossa vontade, o nosso amor, junto com todos que oram, resplandece essa luz. Então, irmãos, vamos trabalhar para que essa nossa árvore seca, que era, mas já está começando a brotar, porque já temos o conhecimento, já damos o primeiro passo. Então, vamos trabalhar na obra do Cristo para florescer a nossa árvore de luz. É isso. Boa noite, meus queridos irmãos. Só lembrando que nós abrimos a oportunidade, para os irmãos que quiserem fazer algumas perguntas pertinentes ao assunto. No final da live, nós vamos tentar responder
Não sei se todas, mas algumas, tá? Então, continuando com o tema, e se nós, como eu gosto de fazer, né, trazer sempre os ensinamentos para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Ontem nós estávamos estudando, né, Ayrton? Isso. E quando nós abrimos o Evangelho, o tema bem pertinente, né? A felicidade não é desse mundo. Se o nosso Mestre Jesus, com toda a sua luz infinita, sabedoria, passou pelo que ele passou, ao final, recebeu a cruz, o que resta para nós? Nós não somos nem sequer uma centelha da sabedoria de Cristo. Nós somos falhos. Nós viemos para aprender. E a felicidade, meus irmãos, não é desse mundo. E nós precisamos saber lidar com isso. Jesus nunca baixou sua cabeça. Lutou fervorosamente em nome do amor. O último pedido: amem ao próximo como amem a vocês. E eu pergunto, meus irmãos, nós amamos realmente? Quem realmente amou? O Mestre Jesus Cristo nos amou. E nós podemos dizer que nós amamos? Amamos as nossas esposas? Amamos os nossos filhos? Amamos os nossos próximos e amamos os nossos inimigos? Isso é uma pergunta para a gente refletir, né? Somente, meus irmãos, com resiliência, coragem e amor, para tentarmos fazer com que essa seiva comece a gerar a vida, que simbolicamente, para nós, é um entendimento, o caminho da caridade, o caminho rumo a Deus, ao Pai, que é muito difícil, né, Ayrton? Não é fácil. É muito difícil. Todos os dias, nos nossos estudos, nas nossas noites, nós abrimos o Evangelho e ali estão as lições. Todo dia nós chegamos a um entendimento que é muito difícil, meus irmãos. Poder perseverar, ser resiliente, ter coragem, praticar o amor com o próximo. E eu pergunto, como converter? Como fazer com que o galho seco volte a ficar verde? Verdejar, como disse o nosso irmão Ismael. Florescer. Que pergunta aí, meus irmãos? Muito difícil. Como regar? Todos os dias tentarmos, através da caridade, através do amor, através da paciência e da resiliência, fazer com que a nossa árvore seca volte a florir. Mas é um trabalho difícil, meus irmãos, porque Jesus, com todo aquele verde, toda aquela vida, toda aquela seiva, recebeu de presente a cruz para carregar. O que esperamos? O que receberemos ao final? Só esperamos, meus queridos irmãos, que possamos chegar com um pouquinho de entendimento no momento em que passarmos para o outro lado. No momento de desencarnar, que tenhamos um pouquinho de sabedoria e discernimento para compreender o que realmente
viemos fazer aqui? Por que estamos caminhando nesse plano de provas e expiações? O Mestre, no final, uma das suas últimas palavras, falou aos apóstolos: eu venci o mundo. O que nos resta, meus irmãos? É isso, né? Vamos vencer também. Vamos lutar. É isso, meus irmãos. Vamos seguindo a nossa live. Agora é aquele momento de nós fazermos a energização das águas. Então, os irmãos, aproximem aí a sua água, mentalize a sua necessidade, que os irmãos das matas, os irmãos responsáveis por todo este trabalho, energizarão essas águas que se tornarão remédio para cada um, para cada família. Então, mentalize as suas necessidades que serão atendidas neste momento. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e irradiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas aqui colocadas para a energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários e que estas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um de teus filhos. Que estes bálsamos divinos sejam um medicamento para curar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham este planeta, que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas. E que assim seja. E assim seja. Então, vamos dando seguimento. Vamos fazer agora nosso momento da caridade, nosso momento das preces, em prol de todos os irmãos necessitados, em prol dos lares, em prol dos doentes, dos enfermos, em prol dos irmãos desencarnados, porque a prece, meus irmãos, é um lenitivo de um poder extraordinário, e não à toa, dizia Chico, principalmente que a prece de uma mãe pelo seu filho, ela arromba as portas do céu. Então vejamos nós a importância que tem uma prece feita de coração, feita de vontade de ajudar. Então nos concentremos bastante neste momento para que essa nossa energia chegue realmente ao endereçamento dessas nossas preces. E vamos então iniciar pedindo aqui ao irmão Ismael que inicie fazendo uma prece pelos lares. Prezados irmãos em Cristo, neste momento, elevamos o pensamento a Jesus, aos nossos anjos guardiões, porque sabemos nós que no plano espiritual não existe tempo, espaço, é como nós estarmos todos juntos neste imenso salão, todos vibrando neste campo de luz que se forma com auxílio de nossos benfeitores amigos, com o nosso desejo
ardente e sincero de praticarmos a caridade, de aliviar a dor e o sofrimento de nossos irmãos. Mentores amigos, em nome de Jesus Cristo, que as energias radiantes de Deus penetrem todos os lares, que cheguem a todos os nossos irmãos, que vibram nesta mesma frequência de amor e de luz, para que essas energias sagradas envolvam todos os vossos lares, envolva todos nossos irmãos. E rogamos aos mentores amigos que, se porventura em algum lar estejam algum irmãozinho nosso já pertencente ao outro plano, e lá se encontra por amor, por afinidade, que sejam recolhidos, orientados para que siga sua jornada evolutiva, deixando seus amados livres e libertos. Em nome de Deus, Cristo e caridade, a luz sagrada de Deus envolva a todos os lares. E que assim será. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo, vamos fazer agora a nossa prece pelos irmãos desencarnados. Cada irmão mentalize agora aqueles seus entes queridos que já partiram, que já retornaram à espiritualidade. E repetimos sempre, mentalizando que esses irmãos busquem a luz, busquem a evolução e o crescimento. E vamos neste momento, nesta corrente de fé, de amor e fraternidade, pedir mais uma vez a Deus misericordioso que, através da espiritualidade amiga, esses irmãos que percorrem todo este vasto universo, neste momento, onde quer que esteja um irmão desencarnado, seja em ruas, bosques, lares, estradas, parques, fundos das águas, irmãos presos às correntes da escravidão, irmãos ainda presos em guerras, esses outros tantos irmãos exterminados por essas guerras da atualidade, onde o homem luta por poder e dinheiro, levando para a espiritualidade milhares de mulheres, homens, jovens, irmãos de mais idade, enfim, que todos eles sejam amparados. Pedimos por aqueles irmãos suicidas que atentaram contra a sua própria vida, as nossas irmãs que viveram do meretrício, outras irmãs em sofrimentos atrozes, por terem praticado o crime terrível do aborto contra aquele espírito que precisava renascer. E junto a delas também todos aqueles que participaram deste momento torturante contra um irmãozinho inocente que apenas pedia uma oportunidade. E por aqueles irmãos que já se encontram em tratamento, pedimos que perseverem,
que sigam a caminhada de luz e aprendizado, principalmente por esses irmãos desencarnados que estão em estudo e crescimento neste momento, dentro deste salão conosco aqui, ouvindo e participando junto conosco deste momento em que buscamos, através da espiritualidade amiga, todo o conforto, todo o socorro a todos os irmãos desencarnados. E todo irmão que neste momento sentiu o apelo, sentiu em seu coração a necessidade de pedir o perdão, que peça a Deus para que seja amparado e levado às colônias espirituais, aos hospitais espirituais, para iniciarem seus tratamentos, as suas reformas, e iniciarem uma nova realidade em suas vidas, e que assim seja. Que assim. Então, meus irmãos, agora aquela oração por os nossos irmãos enfermos e sofredores, que o irmão Marçom vai fazer para nós esta prece. Meditemos e auxiliemos a todos esses irmãos e a nós mesmos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos falar dos trabalhos na casa, aqueles trabalhos que nos dão tanto prazer, tanta vontade de cada vez trabalhar mais, e quanto mais a gente trabalha em favor da espiritualidade, menos a gente cansa. Por quê? Porque eles estão nos fortalecendo, nos ajudando, nos intuindo, nos enchendo aí de toda a energia necessária para realizarmos todos esses trabalhos tão necessários a nós e a toda a nossa comunidade que frequenta a nossa casa, enfim, toda essa comunidade do nosso município. Então, nós começamos na segunda-feira com os trabalhos de oração pela humanidade, capitaneado aí pelo nosso irmão Ismael. Sem perguntas. Aí, toda segunda às 20 horas, então, exatamente. Esse momento de oração pela humanidade, cada irmão se concentra no seu lar, faça lá suas preces, que estará contribuindo para que a gente limpe essa psicosfera que nós poluímos. Então, é a lei da ação e reação. Quem suja tem que limpar. Então, nos engajemos neste trabalho de oração, que é para o bem de todos nós. Na segunda também temos aqui, a partir das 19 horas, o trabalho do estudo com os jovens aqui, dirigido pelo nosso irmão Ivan, um momento interessante onde a gente estuda aqui o Evangelho, estuda todas as obras, estamos estudando o tomo I, uma obra muito interessante, onde nos traz grande conhecimento a respeito
do espiritismo, da espiritualidade, enfim, do que a gente precisa fazer enquanto trabalhador, enquanto evangelizador na obra de Jesus. Na terça tem os estudos online, a partir das 20, né, irmão? A partir das 20 horas, o irmão entra lá na nossa página no Facebook, deixa o seu número de telefone, que será conectado e inicia este estudo online aí no momento que quiser e aproveite a oportunidade. Nas quartas-feiras, os nossos trabalhos aqui na casa começam às 18 horas através do atendimento fraterno. Temos aqui uma equipe preparada para receber aqueles irmãos que queiram um conhecimento, que queiram resolver algum problema, que queiram um amparo espiritual. A gente está aqui das 18 horas às 18h45, atendendo esses irmãos nas suas necessidades. Depois nós temos aqui a nossa reunião, onde discutimos o Evangelho, a nossa palestra, enfim. Depois nós temos mais um momento do estudo da mediunidade e as manifestações espirituais, encerrando nossos trabalhos, então, às 21 horas. Na quinta-feira, como sempre, essa nossa live. Divulguem, ajudem, convidem as pessoas para assistir, porque quanto maior o número de pessoas, maior a nossa corrente de fé e de amor, maior o nosso alcance, a nossa ajuda a todos os irmãos e a nós mesmos. Na sexta-feira, igual à quarta, às 18 horas começa o atendimento fraterno, às 19 horas aqui, a apresentação do Evangelho, e das 20 às 21, aquele momento em que a gente recebe os irmãos da espiritualidade, que é os irmãos necessitados, que a gente denomina o momento da desobsessão, momento este em que aqueles irmãos, passando por os trabalhos na casa e tendo essa necessidade, eles participam conosco aqui também, deste momento, onde atenderemos todos aqueles irmãos que, por força da nossa atração, estão junto a nós, muitas vezes atrapalhando a nossa caminhada, muitas vezes querendo ajudar sem condições. Então, é um momento em que a gente ajusta todas as energias nessa sexta-feira. No sábado, pela manhã, às 8h30, já começa o estudo com a irmã Angélica, também o estudo de jovens e adultos, e com a irmã Lúcia, o estudo das crianças, porque precisamos já desde cedo plantar Jesus, plantar Deus, plantar a espiritualidade no coração de todas as crianças. Então, tragam suas crianças para o estudo, tragam suas crianças na quarta e na sexta, que temos aqui também pessoas que ficam encarregadas de ficar com as crianças no salão ali, ficam bem amparados, ficam estudando, desenhando, aprendendo também. Então, tragam as suas crianças com tranquilidade, tragam as suas crianças de colo, que elas não atrapalham. Vão chorar, vão, mas isso faz parte. É um chorinho que daqui a pouco passa. Que ninguém se prive de vir à casa espírita por dizer que não tem onde deixar as crianças. Tragam seus filhos para o aprendizado, que será de boa índole para todos nós. No terceiro sábado do mês, com a irmã Tânia, temos aqui o encontro da família, um encontro maravilhoso, onde cada expõe as suas necessidades, expõe as suas ideias, e a gente vai ajudando ao outro, e assim nós vamos evoluindo. E toda a família precisa de um amparo, de uma luz, todos nós precisamos. Então é um grande momento e fica o convite a todos os irmãos de virem participar conosco. Já estamos aí também retornando aí com a graça de Deus ao nosso trabalho no presídio, levando Deus, levando amor, a espiritualidade a esses irmãos muito necessitados, assim como nós. Então fica o convite a todos os irmãos de vir participar conosco, e entendendo sempre que a gente frisa aqui, todo o trabalho na casa ele é gratuito, ele é caridade, ele é amor, ele é doação, porque aqui se trabalha no voluntariado. Todos aqui somos voluntários, ninguém tem salário, o nosso salário aqui é a nossa melhora, o nosso crescimento, porque para ajudar a gente tem que estudar, tem que buscar a obra, então é um crescimento para todos. E ficou bem demonstrado hoje aqui o nosso trabalho da lição. Por quê? Porque nós tivemos 3 ideias aqui. Temos o nosso irmão aqui,
espírita desde que nasceu, teve a opinião dele, eu tive a minha, o nosso irmão Marção aqui teve a dele, e todas elas dentro do que foi lido, do que foi estudado. Então é o que eu disse, cada um de nós dá o seu melhor, e é assim que a gente vai crescendo, respeitando a opinião e aprendendo uns com os outros, e é isso que a gente tenta passar aqui na nossa casa. Então, quem ainda não conhece a nossa Casa Espírita, está convidado a adentrar as nossas portas aqui, ó, e vocês vão ver que entrou aqui, vai sentir a energia e vai querer voltar. Podem ter a certeza disso. Pois bem, então resta nós agradecermos, né? A presença e a companhia dos nossos amados irmãos. E pedirmos que nos auxilie para auxiliar ao Cristo a enxugar lágrimas. Esta casa há 92 anos com as portas abertas, e nos auxiliem, convidem a todos que venham conhecer a casa, participar do nosso lar, dos trabalhos. Se tiver algum vizinho, amigo, irmão, com algum problema, convidem. Vem aqui conversar conosco, nós temos orientações. Vamos praticar a caridade. Gratidão a todos por esse momento sublime, que nos sentimos muito amparados nesta equipe espiritual que aqui se encontra. Um abraço fraterno e amoroso desse servo do Cristo, a minha amada família Sales e a todos que nos acompanham. Muita luz. E que todos, meus irmãos, todos nós temos um ótimo final de semana, né? E como disse essa lição, né, que foi uma grande mensagem, quantos de nós já vimos o milagre daquela plantinha que está lá no cantinho da nossa casa, que parecia seca, daqui a pouco começou a brotar? É assim que temos que ser, meus irmãos. Nunca perder a esperança. Acreditar na vida e no renascimento aqui dentro, no nosso coração. Um ótimo final de semana para todos. Gratidão. Então, agradecemos, meus irmãos, a espiritualidade, em primeiro lugar, por toda essa intuição, por esse trabalho, ao nosso irmão Ivan, que está ali, nos auxiliando, Equipe técnica. agradecendo a toda essa equipe que trabalhou conosco, agradecendo aos irmãos aí que permaneceram junto conosco neste momento, nos ajudando com toda essa energia de vocês que a gente sente daqui, essa energia que vem impulsionando, dando força para o trabalho ser realizado. E que Deus nos ilumine a todos nós até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Que assim seja. Que assim. Shalom. Bora. Missão. Ficou bem clara a imagem. Já